dia, meus irmãos, graça e paz de Jesus a todos vocês. Estamos continuando a nossa série de estudos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós falaremos sobre o capítulo de número 13. Hoje nós vamos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, essa que foi talvez a viagem mais produtiva do apóstolo em toda a sua carreira. É uma viagem em que a palavra de Deus foi profundamente semeada, em que igrejas foram consolidadas. Enfim, vamos fazer essa viagem nos capítulos 16 e 17 de Atos dos Apóstolos. Peço que você abra sua Bíblia e vamos orar ao Senhor enquanto nós iniciamos a nossa aula. Senhor, é diante de Ti que nós nos colocamos, é a Ti que nós convidamos a falar aos nossos corações e nos submetemos à Tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada casa, cada família, que para o seu tempo neste momento, para aprender de Ti, para ouvir de Ti, para compreender os Teus planos para as nossas vidas, para entender aquilo que o Senhor fez por meio da Tua igreja, por meio dos Teus missionários, entender o que o Senhor continua fazendo e o que o Senhor deseja fazer através de nós. Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, abençoe todas as demais classes que ao mesmo tempo estão aprendendo de Ti. Abençoe os nossos irmãos, abençoe os professores, renova as forças, renova a nossa disposição e alegria em Te servir, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, meus irmãos, prosseguimos. Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando os 30 anos que mudaram o mundo, a sucessão, a continuidade dos evangelhos, ou seja, a partir do momento em que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, o Senhor Jesus ordenou que o Evangelho fosse levado por toda a extensão da terra. E nós temos visto aqui esse Evangelho alcançando todos os lugares. Progressivamente, dia após dia, nós temos visto como o Evangelho tem avançado e como o reino de Cristo tem sido estabelecido. Então, hoje nós vamos dar sequência, segunda viagem missionária. O texto básico, ele vai, apesar da nossa revista iniciar do versículo 6 do capítulo 16, a viagem propriamente dita, ela inicia lá no capítulo 15, versículo 36 e vai até o final do capítulo 17. Então, eu coloquei para vocês ali todo essa gama de textos para você poder ler aí da sua casa. Lembrando que se você quiser pausar o texto, você pode pausar, pode continuar na sequência, quiser ler os textos. O ideal é que os textos sejam acompanhados dia a dia, né? Conforme a nossa revista vai apresentando, para a gente ganhar uma familiaridade melhor. De um dia para o outro, a mensagem cai no nosso cérebro, ela cria um certo sentido, a gente consegue compreender um pouco mais de amplitude. Mas de qualquer forma, o texto está ali, se você quiser pausar o vídeo e dar uma olhada no texto, fique bem à vontade. Está aí uma nova imagem do apóstolo Paulo, cada viagem missionária a gente aponta uma imagem dele, e assim nós vamos seguindo. A palavra do Senhor nos traz as verdades, essas imagens nos ilustram algumas coisas que podem favorecer a nossa compreensão e a nossa captação da informação. E o versículo-chave que nós temos é o versículo do capítulo 17, versículo 30, já terminando o texto, 17:30, Atos 17:30, onde o Senhor está dizendo aos atenienses: no passado Deus não levou em conta a sua ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aí ele está falando do arrependimento dos pecados em decorrência do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai chegar nesse texto mais além. Tá ok? Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro deles, conhecer as atividades evangelísticas de Paulo. Sempre que nós pensamos em evangelismo, a primeira pessoa que nos vem à mente é o apóstolo Paulo, por conta das suas grandes viagens missionárias. Não que os demais apóstolos não tenham importância nisso, por óbvio tem. Todos eles desenvolveram suas atividades missionárias, todos eles partiram para algum lugar e através deles Jesus foi conhecido. Mas o apóstolo Paulo é aquele que é o maior expoente missionário que nós vamos encontrar nas Escrituras, em especial por conta das viagens missionárias que tomam a grande parte do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, primeiro é conhecer as atividades evangelísticas de Paulo. A gente precisa saber o que aconteceu no passado, o que grandes homens fizeram, porque isso, além de nos ensinar, nos inspira, né? Segundo, motivar-se a quê? A aprender com as experiências de Paulo.
essas experiências não servem apenas para o nosso conhecimento, não servem apenas para a gente saber o que aconteceu, mas serve de impulso para que a partir daí nós nos sintamos motivados e possamos angariar mais esforços para a atividade missionária. E por fim, aplicar-se a colocar em prática as abordagens evangelísticas aprendidas com Paulo. O apóstolo Paulo não somente leva o evangelho do Senhor, mas ele nos ensina muito com relação à atividade evangelística, com relação à missão e o foco da missão. Nós observamos que o objetivo de Paulo em toda a sua missão era levar o evangelho de Cristo. Sempre foi esse. Qualquer outra atividade, seja social, seja qualquer outro tipo de atividade, é secundária. A atividade principal de Paulo é levar o evangelho do Senhor Jesus. E aí nós aprendemos muito com Paulo. A semelhança da primeira viagem missionária, nessa segunda viagem missionária, eu vou mostrar para vocês aqui de antemão quem são as pessoas ou as principais pessoas que aparecem. Para quê? Para facilitar o nosso entendimento na hora que chegar lá. Eu creio que isso ajuda a ilustrar, ajuda a clarear a nossa mente na hora que a gente encontrar essas pessoas. Tá? Então, as principais pessoas que aparecem na segunda viagem missionária de Paulo são o próprio Paulo, Silas, que é alguém que aparece nesse texto comissionado pela igreja de Jerusalém, lá após o concílio. Nós temos Timóteo, que vai aparecer lá em Derbe e Lista. Nós temos Lucas, o escritor, mas que a partir de aqui ele faz parte das comitivas de Paulo. Tá? A partir do capítulo 16 nós vamos ver essa informação. Barnabé, que nós já vimos na primeira viagem, que é o José das Consolações, aquele homem de Chipre, da ilha de Chipre. João Marcos, que era o primo de Barnabé, a pessoa com quem Paulo teve um atrito lá na primeira viagem, e nós vamos ver Paulo mencionando o João Marcos aqui novamente. Nós temos Lídia, que era uma mulher muito rica, uma mulher muito bem sucedida, se fosse nos termos pós-modernos e progressistas, né, dos dias atuais, diria-se que Lídia era uma mulher empoderada, mas a gente vai observar que não era bem assim, que era tão somente uma mulher bem-sucedida nos negócios e que conheceu o poder de fato, o poder de Jesus Cristo. Nós temos também a conversão da moça escrava, aquela que andava, que as pessoas achavam que ela era uma adivinha, mas que de fato ela era alguém que estava possuída pelo espírito maligno. O carcereiro, que foi aquele que era responsável pela custódia de Paulo e Silas na prisão junto com os demais presos e que mais tarde converteu-se. Os juízes, também chamados aqui de pretores. Jason, que era um judeu que havia sido acusado de ter dado guarida a Paulo e Silas. Dionísio, que era um dos chefes do Areópago, e Damares ou Dâmaris, que foram convertidos ao final do capítulo 17. Lembrando que a nossa viagem, a segunda viagem de Paulo, apesar do tema tratar a segunda viagem de Paulo, o capítulo 13 que nós vamos estudar, ele não exaure a segunda viagem de Paulo, porque ele para em Atenas. Depois de Atenas, Paulo prossegue. Paulo vai a Corinto e ele prossegue a sua viagem. Então nós vamos apenas até Atenas e são essas pessoas que aparecem até o capítulo 13. Tá? Lugares. Onde são os lugares que Paulo... Os lugares que aparecem nessa viagem? Aqui são os lugares principais, as cidades maiores. O texto, você vai observar que ele fala de várias outras cidades, mas eu peguei aqui as maiores, e dessas maiores apenas as que o texto da revista vai narrar. Então, Antioquia da Síria, que nós já conhecemos da primeira viagem missionária, que é de onde Paulo partiu a viagem. A cidade de Tarso. Tarso a gente lembra que é a cidade de onde Paulo é natural, né? Nós temos essa informação lá na conversão de Paulo. Derbe e Listra, cidades já visitadas na primeira viagem. É a cidade aqui onde ele vai conhecer, onde ele vai encontrar o Timóteo e vai, inclusive, circuncidar o Timóteo. Icônio, que é a atual Conia, que nós já falamos na primeira viagem também. Antioquia da Psídia, também na primeira viagem. E aqui nós vamos ver, ele passa em Trode, Filipos, Antípolis, Tessalônica, Bereia e Atenas. Nós vamos ver que as cidades de Troade, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia e Atenas fazem parte da atual Europa. Né? A primeira viagem missionária não foi alcançada a atual Europa. Na primeira viagem missionária, Paulo ficou na própria região da Síria. Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Ele foi na cidade de Icônio, Derbe, Listra. Mas agora a viagem foi mais ampla. Né? Nós observamos que
o Senhor Jesus conduziu Paulo a uma distância mais longa. Ele cruzou o mar e ele chegou à Macedônia, onde atualmente é a Europa. Então o evangelho tá se dissipando, o evangelho está chegando, está alcançando as nações, como o Senhor havia dito, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Através de Paulo, esse evangelho tem caminhado mais distantemente, aí, alcançando já aquilo que no período dele seria os confins da terra, né? O mundo conhecido, o mundo mais amplo. Então vamos lá. Está aqui o mapa que mostra para nós qual é esta viagem. Eu utilizaria um outro livro, eu ganhei um livro do pastor Gustavo, que é esse livro aqui, ó. Aconselho para vocês. E Deus falou na língua dos homens. Tem um mapa muito bom aqui, só que eu tentei fazer uma fotografia do mapa e não ficou legal. Aí por isso que eu estou usando esse mapa para vocês compreenderem. O livro Deus falou na língua dos homens é uma introdução bíblica. Muitos contextos bíblicos, contextos históricos, contextos religiosos que ajudam a gente a esclarecer toda a história bíblica, tá? Então vamos lá. Aqui, este é o mapa da segunda viagem. Rapidamente aqui nós vamos perceber que aqui, ó, aqui, o meu mouse aparece 2, por isso eu tenho que tomar muito cuidado aqui para não errar. Nós observamos que aqui está Jerusalém. Jerusalém é onde propriamente se inicia a segunda viagem. Apesar do texto narrar a divisão do texto, né, mais precisamente a partir da Antioquia da Síria, nós temos que a segunda viagem inicia-se com o comissionamento dado pelo Concílio de Jerusalém. O pastor Gustavo, no domingo passado, ele falou sobre o Concílio de Jerusalém. A partir dali, Paulo e Silas receberam uma carta contendo o texto extraído do concílio, né? Contendo as decisões do concílio. E a partir daí ele parte em viagem, ou seja, ele já estava em viagem desde Jerusalém. E a primeira parada dele, Jerusalém, foi Antioquia da Síria, onde ficava a sua igreja. Lembra aquela igreja que nós falamos para onde ele retornou da primeira viagem, prestou contas das igrejas que foram plantadas, de todos os fatos que ali aconteceram? Antioquia da Síria. Daqui ele parte para Derbe, Listra, onde ele encontra o Timóteo, onde circuncida o Timóteo e onde Timóteo se junta à comitiva. Icônio, aí nós temos Antioquia da Síria, que foi a viagem da primeira viagem, mas a gente lembra que na primeira viagem, Derbe e Listra, aqui essas duas cidades, foram o último ponto da viagem. Por quê? Porque eles saíram de Antioquia da Síria e vieram pelo mar, né? Antioquia da Síria, Salamina, Pafos, e aí eles entraram pela costa, foram Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, terminaram aqui, e daqui eles retornaram. Agora nós estamos observando que eles vão pelo continente, né? Então aqui Antioquia da Síria, e fazem todo esse trajeto até Troade. Ao chegar em Troade, o objetivo de Paulo, a gente vai ver daqui a pouquinho, era para outro lugar. O seu itinerário era outro. Mas o Senhor Jesus fez com que ele mudasse o seu rumo através da visão do homem da Macedônia. E aqui ele cruzou o mar e entrou em território macedônio. Tudo isso aqui é território da Macedônia. Então, Neápolis, Filipos, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Fez uma pequena viagem por mar aqui, entrou pelo estreito e chegou a Atenas. Aqui, Atenas. Nossa aula de hoje vai até Atenas apenas, tá? Na próxima aula, o pastor Gustavo vai falar sobre Corinto e a continuidade da viagem. Então, meus irmãos queridos, aqui, essa é uma região. Hoje nós temos uma divisão entre Europa, Ásia e África. Nos dias de Paulo, essas divisões geográficas ainda não existiam. Então, tudo isso era Império Romano. Toda essa costa que nós estamos vendo aqui era Império Romano. Esse império vai se perder nos séculos seguintes e nós chegamos na atual divisão geográfica e política que nós temos de continentes, onde nós temos o continente africano, o continente asiático e o continente europeu, nessa região que nós estamos vendo no mapa agora. Tá bom? Então, seguindo. Adiante. A revista ela começa direto no ponto 1 da nossa revista, ela inicia direto no homem da Macedônia, na visão do homem, no sonho do homem da Macedônia, né? Mas eu quero só lembrar algumas coisas que aconteceram antes para trazer um pouco de sentido e fazer ligação com aquilo que foi estudado na primeira viagem missionária, no Concílio de Jerusalém e que a gente chega até agora. Então, previamente, o que nós tivemos? A primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé evangelizam e plantam igrejas na Ásia Menor. Tá?
Paulo e Barnabé retornam a Antioquia da Síria e prestam contas da sua viagem. Esse foi o final da nossa lição número 11, onde eles sentam com a sua igreja e relatam tudo o que aconteceu na viagem. O que aconteceu depois que o texto da primeira viagem não conta, mas que nós vemos na sequência que leva até o Concílio de Jerusalém? Alguns cristãos judeus, chamados de judaizantes, não eram judeus plenamente religiosos judeus. Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que tinham trazido práticas do judaísmo para o cristianismo e acreditavam que aquelas práticas deviam se manter. Dentre as práticas nós temos diversas, né? Nós vimos nas aulas anteriores os conflitos que aconteciam nas igrejas por conta dessas práticas que queriam ser mantidas, né? Por exemplo, eles queriam proibir as restrições dietéticas, né? Não poderiam comer a carne de porco, carne de animal sufocado, isso se manteve, né? Mas a carne de porco não. A carne dos animais imundos, que eles consideravam os imundos, qual eram os animais impuros? Aqueles que não tinham a pata fendida e aqueles que não ruminavam, né? Então o animal tinha que ter a pata fendida e tinha que ruminar. Por exemplo, o boi. Podia comer a carne do boi. A carne do porco não. O porco tem a pata fendida, mas o porco não rumina. Então os judeus entendem que o porco é um animal falso, porque externamente ele aparenta ser um animal puro, porque ele tem a pata fendida, mas internamente ele não é ruminante. Então os judeus acreditavam que não poderiam comer carne desses animais. Da mesma forma, os crustáceos, né, o camarão, os bichinhos que vivem lá no fundo do mar, nenhum desses bichos poderiam ser comidos, no entendimento dos judeus. Dos judaizantes, deveriam se guardar o sábado. Ou seja, os judaizantes apenas acrescentaram Jesus na sua liturgia, mas eles mantiveram toda a lei. Então a gente chega nesse momento em que Paulo fez a primeira viagem missionária, pregando Cristo, a suficiência de Cristo, de que nada mais da lei deveria ser observado, deveria ser tido como requisito de salvação. E esses cristãos saíram na mesma rota que esses cristãos judeus, né, esses judaizantes, percorreram a mesma rota que Paulo havia percorrido, desfazendo aquilo que Paulo tinha dito. Dizendo que não, que precisava ser circuncidado, dizendo que não é porque você agora é cristão que você pode abandonar o sábado, que você pode comer carne de porco. Não. Tudo tem que ser mantido. Paulo convoca, então, uma reunião com os demais apóstolos para tratar essa situação. Então nós temos aí o primeiro concílio, o primeiro grande concílio, que é o concílio de Jerusalém, a reunião apostólica, que foi presidida por Tiago, que Pedro auxiliou nessa grande reunião. Então, dessa reunião, extrai-se o conteúdo que Paulo leva na segunda viagem missionária. Então tá aí o concílio de Jerusalém. Tiago, o irmão de Jesus, preside o concílio. Tiago entrega a carta de concílio a Paulo. Paulo e Silas retornam até a igreja de Antioquia da Síria. Ou seja, por que a primeira viagem missionária inicia-se na própria cidade de Jerusalém? Porque ali ele é comissionado, ele recebe a missão de visitar todas as igrejas e transmitir as verdades que haviam sido estabelecidas pelos apóstolos de Cristo com base na palavra do Senhor e no que eles conheceram de Jesus. Então, esse é o primeiro concílio teológico da história. Muitos que ainda resistem ao estudo teológico, nós temos uma reunião teológica ali. Os irmãos foram interpretar o que haviam aprendido do Senhor Jesus, interpretar o que o Antigo Testamento revelava de Jesus e dizer quais eram os fundamentos da fé. Dali tira-se, extrai esse documento, esse sínodo, esse concílio, e com este documento, Paulo agora investiu da autoridade não apenas da palavra do Senhor, mas da autoridade doutrinária dada pelos demais apóstolos. Foi um colegiado de apóstolos. Olha que coisa muito curiosa. Muitas vezes nós temos restrições com concílios, como esse documento aí que nós temos, o Concílio dos Apóstolos, né? O primeiro colégio apostólico, extrai desse documento, que a gente pode chamar de confissão, de catecismo, de credo, qualquer documento colegiado. A gente entende, a gente tem resistência em acreditar que esse é um documento inspirado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem facilidade de ouvir aquele pastor ou aquele apóstolo que, por si, toma decisões sozinhos, interpretações únicas das Escrituras. Ele interpreta um texto unicamente dele, somente ele tem essa interpretação. E ele passa a tratar esse texto e essa interpretação como se ela fosse verdadeira. Nós temos uma grande gama de pastores que fazem isso, de pessoas que olham para documentos como as confissões de fé, como os credos, como o credo apostólico mesmo. E pessoas rejeitam isso e falam, não, isso foi escrito por homens. Mas ao mesmo tempo aceita-se verdades ditas por uma única pessoa. E olha que o próprio apóstolo Pedro diz que nenhuma parte das escrituras é de particular elucidação. Ninguém tem autoridade para dizer assim, somente eu interpretei esse texto verdadeiramente. Ninguém. Nenhuma pessoa.
E se essa pessoa está dizendo isso, só eu interpretei isso com verdade, verdadeiramente, eu sou o único iluminado a interpretar isso, saiba que é um herege, um falso profeta, não fica perto, não ouça, não empreste os seus ouvidos. A própria palavra já nos diz, nenhuma escritura é de particular elucidação. Então nós temos ali, no concílio, o pastor Gustavo já disse isso, eu não quero repregar o mesmo tema, mas só lembrar que o concílio foi um colégio de apóstolos. Os homens que andaram com o Senhor, os 12 homens que andaram com Jesus, se reuniram ao redor de uma mesa e esclareceram dúvidas teológicas. E a partir daí, o próprio apóstolo Paulo teve mais coragem para levar o evangelho de Cristo, para repregar essas verdades. Então, meus queridos, este documento, os concílios, os credos apostólicos, a gente tem um credo apostólico lindíssimo. Além de ter um conteúdo teológico brilhante, ele é poético. Esse credo apostólico é lido na Igreja Católica como se fosse uma reza. Mas, na verdade, o credo apostólico é uma confissão de fé. É uma confissão de fé que mostra o que o verdadeiro cristão deve acreditar. É uma síntese do Evangelho de Cristo. Deixa eu ver se eu encontro ele. Só um segundinho, eu vou encontrar ele para a gente ler. Pronto, aqui. Credo apostólico. A Igreja Católica utiliza esse documento como uma reza. Ou seja, as pessoas repetem insistentemente esse texto e muitas vezes sequer compreendem o que o texto diz. Mas o credo apostólico é um documento atribuído aos 12 apóstolos. É uma confissão de fé. Que servia para quê? Para aquelas pessoas que viam de uma outra religião qualquer, o judaísmo, qualquer outro tipo de religião, de deuses plurais, de muitos deuses, de politeísmo, de idolatria. Essa pessoa que vinha e dizia assim, eu sou crente em Cristo Jesus. Aí então os apóstolos falavam assim, você é crente em Cristo Jesus? Então você consegue confessar que todos esses textos aqui são verdades? Aí a pessoa ia ler, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Você entende a profundidade teológica desse texto? Essa confissão de fé, ela seria capaz de, por si só, excluir os gnósticos, os docéticos, os ascéticos, os judaizantes. Qualquer um desses quatro segmentos que se diziam cristãos seriam excluídos por esse texto. Os gnósticos dizem que apenas eles têm a sabedoria para discernir as verdades espirituais que levam à salvação. O texto está dizendo, no conteúdo geral, que não, que Jesus Cristo é aquele que é capaz de conduzir as pessoas à salvação. Quando ele diz que crê em Deus Todo-Poderoso e que no final que esse Deus há de vir para julgar os vivos e os mortos, o texto já refutou toda a teologia dos gnósticos. Os docéticos era aquele grupo de pessoas que diziam que Jesus não havia vivido fisicamente, corporalmente, que ele não tinha um corpo físico, que ele era um espírito que, sendo espírito, não tinha necessidades materiais, mas ao mesmo tempo não tinha corpo físico. Significa que se você estivesse caminhando ao lado de Jesus numa praia, com areia, você ia olhar para o chão e você viria apenas as suas pegadas e não as pegadas de Jesus, porque Jesus era um espírito. E aqui o texto diz o seguinte, que esse Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ou seja, ele foi concebido, ele era uma pessoa. Ele nasceu, ele é um ser humano. E não apenas isso, foi crucificado. Ele morreu, o seu corpo, ele tinha um corpo, esse corpo morreu. Esse corpo foi sepultado, foi enterrado. Então, esse credo desconstrói a teoria ou a teologia dos docéticos. Então, Jesus Cristo era uma pessoa. Após isso, tinham os ascéticos, que falavam da purificação do corpo, que falavam que você tinha que se expor a sacrifícios, ou expor o seu corpo a grande sofrimento para alcançar a vida eterna, a iluminação espiritual, a ascensão espiritual. E o contexto geral está dizendo o contrário, que tudo isso foi alcançado através de Jesus. Tudo isso foi alcançado através de Jesus. Isso também destruía toda a doutrina filosófica grega romana no mundo helenista. Por quê? Porque eles acreditavam que o corpo, o pastor Gustavo disse isso também na aula anterior, que o corpo era impuro, a matéria era impura e somente o espírito era puro. Portanto, uma vez que o espírito desencarnou, ele jamais voltaria para aquele corpo. Ele não voltaria para aquele corpo, porque ele está livre, ele alcançou a ascensão espiritual.
Ele evoluiu. E aqui o texto está dizendo que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. O espírito voltou para o corpo. Então, a pura confissão que nós estamos vendo aqui é suficiente para anular qualquer uma das doutrinas. E o objetivo era esse. Não era se transformar numa reza. Não era se transformar numa reza. É lógico, se você estiver orando sozinho no Senhor, você quiser recitar esse texto, não vai ter pecado algum em você fazer isso. Não há pecado algum em você fazer. Da mesma forma que não há pecado em você orar ao Senhor recitando as escrituras dele. Isso é uma confissão de fé que diz para os nossos ouvidos em que a gente crê. A gente crê num Jesus que é o criador de todas as coisas. Para começar, o mundo não veio sozinho. Jesus criou todas as coisas. Que ele é o único filho de Deus, não há outro. Que ele foi concebido, ele nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Ele não é fruto de um pecado, de dois corpos humanos pecadores. Ele morreu, sim, foi condenado por homens. Ele morreu, ele ressuscitou. Ele mostra verdades que o Senhor Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. O mundo não vai ficar como está. Ele será julgado. Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito, entra a doutrina da Trindade aqui. Nós cremos na Igreja de Cristo universal, não aquela lá do apóstolo, do bispo. Não, nós cremos na igreja, que Jesus tem a sua igreja em todo o âmbito da terra de todos os tempos. Na comunhão dos santos, nesses irmãos em Cristo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esse era o objetivo de uma dos credos que nós temos, dos documentos colegiados, dos documentos públicos. Além disso, nós temos também a Confissão de Fé de Westminster, que é utilizada por muitas igrejas, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Congregacional, utilizam esses documentos. São documentos sérios, onde as pessoas se debruçaram diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, e dali extraíram lições preciosíssimas que servem para guiar as nossas vidas. Então, tudo isso aqui é para quê? Para a gente lembrar de onde veio desse documento que foi extraído da reunião apostólica e para a gente não satanizar documentos colegiados, como credos, confissões, né? Lógico, a gente tem que utilizar tudo isso dentro de uma lógica. Existem muitos credos da própria Igreja Católica, muitas confissões da Igreja Católica posterior, ali os anos 300, até mesmo algumas antes dela, né? Do momento da criação da Igreja Católica, propriamente dito por Constantino, que são concílios totalmente humanos, que não tem nada de escritura, que transformaria em uma santa, que transforma homens em santos. Não estou falando disso. Estou falando de documentos históricos das igrejas protestantes, né? O próprio credo apostólico, muito anterior à Igreja Católica, né? Católica Apostólica Romana. Enfim, os irmãos que saíram dali, os irmãos que saíram daquela igreja, Paulo e Silas saíram com um documento colegiado, assinado por todos os apóstolos de Cristo, dizendo que, qual era a dúvida que foi levada? A dúvida que foi levada é que se os gentios que convertessem ao cristianismo deveriam seguir as leis mosaicas ou não. Então tá ali. E qual foi a decisão daquele colegiado? Que não. Os gentios não devem seguir a lei mosaica porque ela foi superada pelo advento de Cristo. A única restrição que foi mantida ali, foi uma restrição que tinha o objetivo de manter a paz na igreja, foi com relação a comida oferecida a ídolos de animais, carne e sangue de animais sufocados. Então o objetivo era não criar conflito entre os irmãos. E não era uma determinação religiosa por lei religiosa. Enfim. Então, Paulo e Barnabé retornam, pausa grande essa, né? Parênteses grande, perdoe, não vou fazer mais não. Paulo e Silas retornam até a igreja de Antioquia, da Síria, e ali eles divulgam pela primeira vez o documento que foi recebido em Jerusalém. Paulo e Barnabé discutem pela inclusão de João Marcos. O Barnabé queria que João Marcos voltasse para a comitiva, mas Paulo não aceita dessa vez. Paulo diz que não. Por quê? Porque o João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem missionária. Ele voltou da ilha de Chipre, ele voltou para Antioquia da Síria e não mais permaneceu. E Paulo ficou muito aborrecido com isso. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer, inclusive, que o próprio João Marcos fez parte da segunda comitiva dos judaizantes que foi visitando as igrejas dizendo que o evangelho não era bem como Paulo pregava. Então a discussão foi tão intensa que nem Barnabé seguiu com Paulo. Barnabé pegou João Marcos e voltou para Chipre e Paulo com Silas seguiram pelo continente a segunda viagem missionária. Tá bom? Então vamos lá. Completando a comitiva. Atos capítulo 16, de 1 a 5, é o texto que nós já comentamos. Apesar da revista não mencionar, eu só introduzo ele bem brevemente. Ali, a viagem, para a gente lembrar, ó, saíram de Antioquia da Síria e partiram para Derbe e Listra. Tá?
Então vamos seguindo os mapinhas aí. Você lembra que para baixo ali tinha Jerusalém, né? Aqui para baixo. Então, Antioquia da Síria, pelo continente, pela costa, até chegar em Derbe e Listra. Derbe e Listra acontece o que nós temos em Atos 16, de 1 a 5, onde eles encontram o Timóteo. O Timóteo é acrescentado, tem um O a mais ali, deixa ele. Eles encontram esse jovem chamado Timóteo. Timóteo era um jovem que dava bom testemunho, era filho de um pai grego e de uma mãe judia, que havia recebido o evangelho por parte da sua mãe e da sua avó. E é ali também que Paulo circuncida Timóteo. Aí você fala, poxa, mas acabamos de sair do concílio de Jerusalém que diz que não precisava mais seguir a circuncisão, a carne do porco, tal. Por que Paulo circuncida Timóteo? Não por nenhuma questão religiosa. Por nenhuma questão religiosa. O que ocorre é que você lembra que na primeira viagem missionária de Paulo, qual era o primeiro lugar onde Paulo pregava o evangelho? Era nas sinagogas. E Paulo precisava da companhia de Paulo em toda essa viagem. Então, Paulo achou por bem circuncidar Timóteo para que ele cumprisse ali aquela lei externa dos judeus, para que ele tivesse autorização para acompanhá-lo nas sinagogas, para acompanhar nas igrejas onde ele fosse, e que tivesse autoridade também de falar aos judeus. Então, a circuncisão foi apenas um ato simbólico e formal para que a viagem prosseguisse dessa maneira. Tá ok? Então ali, passaram por Derbe e Listra, que foram igrejas que já haviam sido plantadas na primeira viagem. Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, fortalecendo essas igrejas. Você observa que Paulo não tinha como intenção apenas plantar a igreja e largar ela para lá. O objetivo dele, na primeira viagem, na ida ele plantou a igreja, na volta ele selecionou os oficiais da igreja e agora ele estava fortalecendo essas igrejas, corrigindo o que precisava ser corrigido, dando uma retificada na doutrina, com base já na doutrina que eles trouxeram da igreja de Jerusalém, do Concílio de Jerusalém, e reforçando a fé dos irmãos. Dali eles partem para Troade. Então nós chegamos aqui no primeiro ponto da revista. Apelo ao homem da Macedônia. Capítulos 16, versículos de 6 a 10. Ao chegar em Troade, esses homens... O capítulo 16, versículos 6 a 10, nos diz que o objetivo de Paulo era outro. Diz o versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Então a gente vê que Paulo queria ir para um lugar, o Espírito não deixava. Ele queria ir para outro, o Espírito não deixava. Mostra para nós que é um homem que estava sensível à voz de Deus. Então ali o que ocorre? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé. Um minuto. O homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então aqui a gente observa aqui, ó, preparamo-nos. Quem é o autor da carta de Atos, que é a carta da mesma forma de Lucas, né? O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o próprio Lucas. Então ele se inclui nessa viagem. Nos preparamos para partir imediatamente a Macedônia. Então o objetivo de Paulo era pregar o evangelho em uma cidade, não conseguiu ir para a cidade, queria ir para outra, queria ir para Bitínia, não conseguiu ir para Bitínia, desceu para Mísia e desceu para Troade. E ali o Senhor deu essa visão a Paulo. E Paulo esteve sensível à voz do Senhor, ouviu o que o Senhor disse e prontamente obedeceu. O texto diz: imediatamente nos preparamos para partir a Macedônia. Então nós temos aí o propósito de Paulo era ir para Bitínia, o propósito de Deus era para Macedônia. O objetivo de Deus era tornar o seu evangelho conhecido também na Europa. Por isso que Deus conduziu a vida de Paulo desse modo. Paulo, ao ouvir, obedeceu. O texto que nós já lemos, Lucas se inclui na narrativa como membro ativo da comitiva. E a presença de Lucas nessa narrativa é reiterada em outras passagens. Então nós observamos que Lucas entra na vida de Paulo e Lucas não sai da vida de Paulo até que ele morre. Nós vemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta de Paulo, onde ele escreve: só Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, porque ele é útil ao ministério. Então nós vemos aí, não é o foco, mas nós vemos Paulo
trazendo aquele que era um jovem imprudente, talvez imaturo, talvez inclusive limitado biblicamente, teologicamente, agora ele quer que traga de novo. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, quem é o autor dessa carta, quem conduz essa carta? É o próprio Lucas que está com ele. Lucas estava junto com Paulo nesse momento de sofrimento ali, de dor no final da sua luta. Tá bom? Então aí Paulo é intimado por Deus a transpor o rio, transpor o mar e levar o evangelho à Macedônia. Após Macedônia, Paulo vai a Filipos. Então nós estamos vendo ali, ó. Cruzou o mar, chegou a Macedônia em Filipos. Filipos é uma região da Macedônia, tá bom? A primeira cidade da Macedônia que Paulo para é Filipos. Ali nós temos alguns fatos. Por exemplo, o primeiro fato é a conversão de Lídia, capítulos 16, versículos 3 a 15. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho lá. 13 a 15. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então ali. Esse é o episódio da conversão da Lídia. Lídia era uma mulher rica. Lídia era uma mulher, como eu disse, nos termos de hoje, era uma mulher empoderada, era uma mulher poderosa, né? Apesar de a gente saber que o termo é simplesmente político. Mas nós temos ali, na vida de Lídia, essa encarnação desse sentimento de riqueza, de poder, de domínio. Lídia era essa mulher independente, rica, vendia púrpura. Púrpura era um tecido cuja a coloração era muito cara para se alcançar. Então ela era uma mulher rica. Era um tecido que era fornecido para autoridades tanto civis quanto autoridades religiosas. Os sacerdotes usavam púrpura, os filósofos ricos usavam púrpura, os líderes usavam púrpura. Então, a Lídia era essa mulher. Essa mulher que foi alcançada... Deixa eu voltar aqui. Foi alcançada pela pregação do evangelho e foi salva. Paulo foi pregar o evangelho. Paulo foi para onde? No sábado, depois de ter pregado na sinagoga. Paulo foi na beira do rio. A beira do rio era um lugar de purificação, onde as pessoas iam cumprir os rituais de purificação. Os judeus, né? Iam cumprir os seus rituais de purificação. E Paulo foi ali e ali ele encontrou essa reunião da sociedade de senhoras daquela comunidade. Pregou o evangelho e essa mulher converteu-se a Cristo. O curioso desse texto é que ele diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Se não fosse o Senhor abrir o coração de Lídia, ela não teria compreendido as coisas que Paulo disse e não teria sido salva. Isso mostra para nós que, independente do que falamos, quem é o dono, quem concede a salvação é o Senhor, quando ele abre o coração do pecador. Lídia é o exemplo maior disso. Lídia é o exemplo maior de que Paulo pregou o evangelho, ele obedeceu o que o Senhor disse. O Senhor falou, vai para lá. E ele foi para lá. E ele pregou o evangelho. E esta mulher teve a obra complementada de dentro para fora, quando o Senhor abriu o seu coração e ela recebeu o evangelho. Então nós temos Lídia sendo convertida ao Senhor. O primeiro ponto da missão em Filipos. O segundo ponto da missão em Filipos, nós temos a jovem adivinhadora. A continuidade, versículos 16 a 18. O que diz o versículo 16 a 18? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Dedução de Lucas, visão de Lucas. Lucas já de cara ele já viu que essa mulher tinha um espírito maligno, mas não era isso que as pessoas entendiam. As pessoas achavam que ela era alguém inspirada pelo deus Piton, que era aquela serpente aquela serpente chamada Piton que inspirava as pessoas e que revelava o futuro a essas pessoas apenas diziam o futuro. O Lucas, quando viu essa mulher, já tinha percepção espiritual de que ela era pessoa possuída pelo inimigo. Então lá, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo... Perdi meus 2 programas aqui. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são os servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então nós temos aí o segundo grande ato de salvação ocorrido naquela cidade de Filipos, a conversão da jovem adivinhadora. Era uma menina que, possuída pelo Espírito, pré-anunciava o futuro. O que ela acreditava ser o futuro e as pessoas acreditavam naquilo. Isso acontece nos dias de hoje, né? Muita gente que diz anunciar o futuro continua fazendo isso. Mas Lucas teve a percepção de que era o espírito maligno. E Paulo, mesmo tendo ouvido verdades, o espírito maligno não mentiu para as pessoas. Dizia que aqueles eram os homens que estavam falando do evangelho da salvação. Mas Paulo incomodou-se por ser anunciado pelo espírito maligno. Ele não precisava disso. Aquela comitiva não precisava que Satanás fosse o seu arauto. E Paulo fez com que ela se calasse, libertou aquela menina que foi convertida a Cristo e, na sequência, aqueles homens que eram os que tinham lucro com ela se revoltaram. Mas esse é o fato mais para frente. A jovem adivinhadora liberta e salva por Cristo. O terceiro fato que aconteceu na missão de Filipos, que a gente não vai conseguir ler todo, é a conversão do jovem convertido, do carcereiro, a conversão do carcereiro. Quem é o carcereiro? O carcereiro é o atual agente penitenciário. O carcereiro é aquela pessoa onde, após a prisão de Paulo, o que nós temos entre o versículo 18 e o versículo 40? Nós temos Paulo e Silas sendo presos. Por que eles foram presos? Porque foram acusados pelos homens que tinham lucro com essa menina que foi salva de estarem causando tumulto. Então, por conta disso, Paulo e Silas foram presos, foram, antes disso, agredidos fisicamente, foram presos e foram colocados sob custódia desse agente penitenciário, desse carcereiro. E esse carcereiro tinha a responsabilidade de zelar para que nenhum preso fugisse. Se eles morreriam ali dentro, não era o foco, era impedir que eles fugissem. O que acontece? Durante a noite de prisão, esses homens cantavam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor. Eles abriam a sua boca e proferiam canções a Deus. Paulo e Silas, talvez acompanhados por outros que já tivessem ouvido o Evangelho, já tivessem sido convertidos, já tivessem aprendido as musiquinhas. Talvez. O fato é que durante esse momento de adoração ao Senhor houve um terremoto grande e as portas das prisões se abriram, foram abertas. As prisões eram na pedra, né? Escavações na rocha com uma grade frontal. Então, as paredes foram abertas, a rocha foi aberta. E esse homem, e foi dada oportunidade aos presos que ali estavam fugirem. O carcereiro, ao perceber isso, entendeu que ele morreria. E entrou desesperado com a sua lumináriazinha na noite, querendo saber se esses homens ainda estavam ali. Se não estivessem, ele seria punido com a morte. E ali Paulo vê um homem em desespero e diz para ele: calma, não tire a sua própria vida, estamos todos aqui. E todos os presos estavam naquele lugar. Essa atitude de sinceridade e honestidade de Paulo e dos demais foi suficiente para que Cristo fosse pregado a esse homem. E esse homem fosse convertido a Cristo. Então esse homem passa por um tempo, por aquela noite, esse homem cuida de Paulo, alimenta Paulo e os demais presos, até a manhã seguinte. Bom, o que acontece na manhã seguinte? Só para concluir essa mensagem, né? esse fragmento de texto. O que acontece no dia seguinte é que os juízes, os pretores, pedem que o carcereiro coloquem em liberdade Paulo. O carcereiro, os oficiais de justiça, colocarem Paulo em liberdade. Quando esses oficiais de justiça vão cumprir esse alvará de soltura de Paulo e Silas dizem assim: vejam só, nós somos cidadãos romanos, vocês nos espancaram e nos prenderam sem o processo legal. Então agora, que venham os juízes que determinaram essa ordem, venham eles mesmo cumprir essa ordem. Não era o procedimento legal, não era o processo penal romano, não previa a prisão e o espancamento de cidadãos romanos sem que houvesse um devido processo legal, né? Na verdade, o direito romano é o que inspira todo o direito da sociedade moderna, né? Do mundo civilizado, utiliza como base o direito romano. Então, esse oficial de justiça comunicou aos pretores e os juízes que vieram e se desculparam com Paulo e Silas. Após se desculparam, colocaram eles em liberdade. Então, dali, esses homens partem para Tessalônica e Bereia. Talvez a razão pela qual essa segunda viagem missionária seja uma das mais produtivas de Paulo, que foi nessa viagem que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, as duas cartas que nós temos aos Tessalonicenses, inclusive revelando ali conteúdos escatológicos daquela igreja, né? Mas vamos lá, não é o foco aqui, senão a gente passa muito do tempo.
Tá ali. Então eles saíram da região de Filipos e agora vão para Tessalônica e Bereia. A gente não vai mencionar a Polônia porque não é o que está na nossa revista. Então vamos tentar manter o foco aqui. Eu já não consigo terminar a aula nos dias. Se a gente fica procurando coisinha, a gente não vai conseguir terminar no horário. Então vamos lá, Tessalônica e Bereia. Chegam então em Tessalônica. Em Tessalônica nós temos o texto longo dos versículos 1 a 15, que também não vou conseguir ler para vocês, mas onde Paulo prega acerca das Escrituras. Ele tem um debate acerca das Escrituras. O texto bíblico diz na minha versão, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo chega a Tessalônica e, como de costume, o primeiro lugar onde ele vai pregar o evangelho é na sinagoga. Pessoas que já tinham o coração aberto para a fé, uma fé errada, ou seja, uma escada colocada na parede errada. Já viu essa história? Diz a história que, certa feita, um homem colocou uma escada na parede e levou a sua vida inteira para chegar no topo dessa escada. Ao chegar no topo dessa escada, buscando encontrar a satisfação e a plenitude da sua vida, ele percebe que a escada estava na parede errada. Então era isso. Esses homens buscavam uma verdade, mas não haviam encontrado. E Paulo encontrava ali corações aptos a ouvir. Por mais que o resultado nem sempre fosse favorável, ele encontrava corações aptos a ouvir acerca da fé. E Paulo, como era um rabino, um homem estudado na lei, conhecedor profundo da religião judaica, tinha lugar de fala nesses lugares. Então ele procurou a sinagoga. Ele pregou a sinagoga. O versículo 17:2 diz, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O 3 diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Vocês sabem que ainda hoje os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles continuam aguardando o Messias e eles negam que Jesus Cristo seja o Messias. Então Paulo, diante da sinagoga, corajosamente diz, Jesus é o Messias que vocês esperavam. Ele já veio. Foi a pregação de Paulo entre os versículos 1 e versículo 15. O versículo 2 diz ali, por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Ele disse o quê? Que Jesus é o Cristo, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus aqui proclama é o Cristo. Como é que Paulo provava isso? Provava através das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Paulo era um rabino verdadeiro, estudioso. Ele tinha conteúdo, ele tinha bagagem bíblica para tratar isso. E como os judeus só reconheciam alguns fragmentos do Antigo Testamento como verdadeiro, Paulo utilizava esses fragmentos para anunciar o próprio Jesus Cristo. O texto encerra lá no final do versículo dizendo que alguns creram, alguns dos que ouviram, creram. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Olha, nós temos o resultado dessa pregação. Muitos daqueles homens que ouviram, creram e se uniram a Paulo. Dentre eles quem? Pessoas ricas, homens judeus de grande patente na sinagoga, mulheres distintas, mulheres ricas, pessoas de todas as camadas sociais se uniram a Paulo. Contudo, o versículo 5 diz, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Então a gente vê aqui, muito parecido com alguns movimentos sociais que a gente vê hoje, né? Não, os judeus não tinham coeficiente suficiente para causar o tumulto. Não tinham gente suficiente na sinagoga para causar o tumulto. O que eles fizeram? Foram buscar homens maus, pessoas da criminalidade, pessoas sem honra, sem honestidade, para criar esse movimento contra Paulo. Os demais foram movidos pela inveja e promoveram nova perseguição. Por essa razão, Paulo e Silas, Paulo é levado para a Bereia, né? Paulo é levado para a Bereia. Então ali, ó, de Tessalônica para a Bereia. Chegou Paulo no outro lugarzinho. Em Bereia nós temos do 10 ao 15. Logo anoiteceu. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Novamente, o mesmo modus operandi. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era tudo assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá,
agitando e alvoroçando das multidões. Olha aí, que os caras eram perseguidores mesmo. O que ele diz no começo do texto? Que os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos. Eles eram mais nobres financeiramente, família nobre. Eram os aristocratas da região, né? As pessoas de condições, de posses. Além disso, eram pessoas que eram mais cultas, pessoas que eram mais estudadas, eram educados, eram respeitosos. Digamos assim, não era aquele povo da muvuca, aqueles barraqueiros que tinham em Tessalônica. E a questão não é nem somente financeira, né? A questão é educação, né? Ali não se encontrou pessoas que eram violentas, pessoas que eram ignorantes. Não se encontrou pessoas assim. O texto diz que eles, os bereanos, receberam a palavra com grande interesse. Eles não ouviram apenas um belo discurso, eles ouviram também belas verdades. Eles foram criteriosos naquilo que eles ouviram. E a razão disso era grande número de conversões que ali ouviram. Os bereanos não falaram amém para Paulo na hora que Paulo terminou de ler a palavra do Senhor, ou no período que Paulo ficou. Os bereanos levaram dias para dizer amém aquilo que Paulo falava. Eles engoliram, eles mastigaram, eles ruminavam aquela palavra que Paulo disse para buscar sentido ali. E nessa procura de sentido, o Espírito Santo clareou sua mente, abriu seus olhos, e ali essas pessoas, muitas delas, converteram-se ao Senhor Jesus. Criteriosos no que ouvem. Meus irmãos, essa expressão, essa verdade do critério, de ser criterioso, é algo muito, muito, muito importante na vida do cristão. Você sabe por quê? Porque nos momentos em que a nossa vida está bem, as verdades fazem sentido. No momento em que a nossa vida vai mal, nós automaticamente questionamos as verdades e procuramos buscar outras verdades que talvez façam mais sentido. E é nesse momento que a gente se perde. É nesse momento que a gente perde os fundamentos. É nesse momento que a gente relativiza a verdade. Estes irmãos foram criteriosos. Eles ouviram o que Paulo dizia. Eles conferiram se aquilo que Paulo dizia estava de fato no Antigo Testamento, estava de fato na Torá, se o que Paulo falava tinha verdades encontradas nos profetas. Ele buscava se o que Paulo dizia tinha verdades ancoradas em Moisés, em Abraão. E eles constataram que Paulo só dizia verdades através, lógico, da iluminação do Espírito Santo. E aí houve um grande número de conversões. A igreja de Bereia é uma igreja de exemplo, né? Uma igreja de pessoas que não estão preocupadas com os milagres, não estão preocupadas com as profecias, não estão preocupadas com quem dança, com quem roda, com quem pula. Eles estão preocupados em que aquilo que é pregado seja efetivamente a verdade. Bom, prosseguindo. Dali eles partem para a última igreja da aula de hoje, que é a missão em Atenas. Atenas ali, a capital do Império Romano, a capital da Grécia, né? E ali Paulo encontra uma realidade dura aos olhos daquele que tem o conhecimento romano, aquele que é um romano por nascimento, aquele que tem a cultura judaica, aquele que tem o conhecimento dos dois mundos. Ali Paulo se depara com cenas que o ofenderam profundamente. Vamos lá. 17, do 16 ao 34, o texto longo, não vamos conseguir ler, mas aqui. Paulo estava ainda em Atenas, estava aguardando que os irmãos... Você lembra que nós terminamos, os irmãos saem de Tessalônica, vão para Bereia. Enquanto Paulo ainda está em Bereia, o final do texto, até o 15, ele vai dizer que aqueles bagunceiros, aqueles arruaceiros que estavam lá em Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia e vieram até Bereia para perturbar a cidade, para buscar Paulo, para prender Paulo. Quando estava ali, os irmãos de próprio Bereia tiraram Paulo e encaminharam Paulo até Atenas. Chegando em Atenas, Paulo disse para os irmãos, voltem para lá e diga para Silas, vir para cá, já que eu preciso dele aqui, Silas e Timóteo, tragam eles para cá. Enquanto Paulo, o texto 16, versículo 16 do capítulo 17, começa dizendo que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O que Paulo viu em Atenas? A idolatria. E a palavra de Deus diz que o espírito de Paulo se revoltava diante dessa idolatria. Algumas traduções vão dizer que era semelhante a um ataque epilético, o tamanho era a incomodação que Paulo tinha ao ver as pessoas adorando outros deuses. Isso deixava sua alma profundamente inconformada. Quando ele via pessoas adorando inúmeros deuses. A narrativa vai dizer que ele chegou no Areópago, que era o local onde ele foi levado para fazer o seu discurso e apresentar o seu Deus. E ali havia inúmeros altares onde as pessoas adoravam inúmeros deuses. Quando a gente lembra da história da morte do
do Policarpo de Esmirna, que a Igreja Católica chama de São Policarpo, a gente lembra que ele era um homem de mais de 80 anos. E que o imperador romano tinha uma grande simpatia por Policarpo. Mas que o imperador estava sendo pressionado a matar Policarpo porque ele se recusava a adorar os deuses gregos, os deuses do Império Romano. E o imperador disse para ele: Policarpo, tenha dó da sua velhice. O que lhe custa acender incenso para um Deus? Você não precisa deixar de adorar o teu Deus, mas acenda incenso para outro Deus. Você não vai morrer. Policarpo se negou veementemente a adorar outro Deus. O que Paulo viu quando ele chegou em Atenas foi pessoas adorando inúmeros deuses sem saber quem eram esses deuses. É aquele que tem ele fala assim: não, eu não sei, vai que hoje é o dia daquele Deus, então eu acendo uma vela para esse, eu bato um tambor para aquele, eu pago uma promessa para aquele outro, eu vou no... Hoje a gente tem gente que faz isso, até os dias de hoje, meus irmãos. Tem pessoas que pedem oração para o padre, que pedem oração para o pastor, que se confessa para o padre, que bate um tambor na macumbaria, que oferece uma galinha preta na encruzilhada, porque acredita que há Deus em todos esses elementos. Os romanos tinham um entendimento de que o Deus é múltiplo. Então ele pode adorar que há um Deus para cada coisa, que é o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus da plantação, o Deus da água. Portanto, eles adoravam a deuses diversos. E aos deuses, inclusive para evitar que algum Deus se sentisse ofendido, eles criaram um altar para um Deus desconhecido. Paulo se incomodou disso tudo, porque Paulo sabia que só havia um Deus que era o Criador de todas as coisas. O que Paulo sentiu? Indignação. O versículo 17 diz isso. A sua alma se afetou com indignação. E o que Paulo fez para combater isso? Paulo pregou o evangelho. Vamos dar uma olhada no versículo 16 e 17? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Paulo não encontrou sinagoga em Atenas. Então, por conta disso, ele pregava onde ele estava, na escadaria, na praça. E ali o texto diz que ele pregou na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. A praça era onde as pessoas discutiam, onde os filósofos debatiam a essência da vida. Os filósofos ficavam ali o dia inteiro na praça debatendo. Como se sustentavam? Algumas pessoas patrocinavam os filósofos a debaterem as suas ideias. Mas alguns diziam, alguns filósofos, alguns perguntavam: o que está fazendo este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por isso, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E aí o que Paulo fez? Ele pregou. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você observa como, com o versículo 24, Paulo destruiu toda a filosofia da religião grega, da religião pregada pelos gregos, pelo Império Romano. Com um único versículo, Paulo destruiu todas as coisas. A mitologia grega e a mitologia romana tinham os mesmos deuses com nomes diferentes. Eles tinham um Deus que criou o céu, o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus do trovão. E aqui Paulo está dizendo no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Com essa frase, Paulo destruiu todos os deuses que eram tidos como Deus da fertilidade, da terra, do ar, do céu, do mar, do trovão. Paulo destruiu todos esses deuses da filosofia greco-romana com essa frase. E ele prossegue. Ele não apenas nocauteia. Depois que a doutrina greco-romana caiu no chão, ele cai em cima deles, como lutadores de UFC que a gente assiste. E não somente, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja,
Esse monte de coisinha que vocês fizeram, Paulo, não. O Deus que criou tudo isso não habita nesses lugares. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus, de um só, fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Se esse texto aqui não fala de determinação de Deus, meus irmãos, nada mais vai te convencer disso. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que Paulo está ensinando? Está ensinando que existe uma revelação geral. É o que a teologia chama de revelação geral. É Deus criando o mundo para mostrar ao mundo que ele é Deus. Então por isso que ele diz, Deus fez isso para que quando você olhe, você possa tatear, como se estivesse procurando com as mãos, falando, eu acho que existe um Deus. E ele fala, se bem que ele não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos, olha que texto lindo, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Alguns poetas tinham a percepção criacionista de que Deus era aquele que era o criador de todas as coisas. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta nossa ignorância, mas agora ordena a todos que em todo lugar que se arrependam. Pois também estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha que pregação fantástica de Paulo. O que a gente consegue observar nessa pregação dele? Deus é o criador do universo. Não é o Zeus, não é o Thor, não é o Júpiter. Deus é o criador do universo. Não apenas criou, ele mantém o universo, ele mantém, é o mantenedor da vida. Deus é o que mantém a vida. Deus é o que mantém tudo o que existe no universo. Algumas pessoas defendem a ideia de que Deus criou o universo, colocou o planeta cada um no seu lugar. Isso eu estou falando da teoria criacionista, não estou falando de pessoas evolucionistas, de criacionistas. Há alguns crentes que acreditam que Deus criou o mundo e largou o mundo a seu bel prazer. Deixou o mundo seguir. Meus irmãos, Deus é o mantenedor, é o sustentador de tudo que existe. Você está assistindo essa aula hoje numa cadeira, talvez num sofá, talvez até deitado na sua cama. Seja a cadeira, seja o sofá ou seja a cama, ela está colocada sobre uma estrutura de madeira, de ferro, de qualquer coisa que seja. Essa estrutura é sustentada por uma sustentação de moléculas e de átomos que sustentam este ferro que seja rígido do jeito que ele é, ou essa madeira com a rigidez que ela tem. Tudo isso é sustentado pela mão de Deus. No momento em que Deus dissolver essas moléculas, esses átomos, tudo isso deixa de existir. E você vai para o chão. Essa cadeira deixa de existir e você vai para o chão. O que sustenta os átomos, as moléculas dessa estrutura de ferro da cadeira que eu estou sentado, é a Deus, é o poder de Deus, é a mão de Deus. Ele não apenas construiu as coisas e deixou as coisas a seu bel prazer. Ele é o mantenedor, ele é o sustentador. Ele é o que mantém esse ar que você respira. Ele é o que mantém a existência da água que você toma. Ele sustenta todas as coisas até hoje pelo seu poder. Glória a Deus. Deus é o governador de todas as nações. Do 26 ao 28 ele diz, embora muitos homens acreditam ter o poder sobre todas as coisas, Deus é o governador de todas as nações. Deus é Ele que diz. Nós ouvimos histórias de governantes ao longo do mundo, inclusive brasileiro, que diz assim, nem Deus me tira dessa cadeira. Tem um que é um pouco mais esperto, que diz que só Deus o tira, né? Mas nós temos presidentes brasileiros que chegaram sequer a tomar posse, porque ele diz que nem Deus me tira desse palácio. E antes que tomasse posse, Deus o tirou. Deus é o governador de todas as coisas, de todas as nações. Deus é pai dos seres humanos. Os seres humanos não vieram de uma explosão, eles não vieram de uma geração espontânea. Deus é o pai, ele criou Adão, de Adão ele gerou Eva. Deus é o criador do ser humano. E por fim, Deus é o juiz do mundo. Deus há de vir, Deus há de julgar todas as nossas ações, desde os mortos até os vivos. Deus há de voltar para que isso seja completo, para que sua obra seja consumada. O que nós vivemos não é o fim. A morte não é o fim. A crença ateniense, greco-romana, de que a morte era passagem para algo melhor, Paulo está dizendo que não.
que serão julgados. E somente aqueles que foram encontrados justos perante Deus serão colocados na eternidade. Os outros serão lançados no inferno. Essa é a realidade. O mundo não termina com a morte. E como Paulo nos desafia, meus irmãos? Como Paulo te desafia diante de toda essa realidade? Como é que Paulo te desafia à verdade do Evangelho, a levar o Evangelho? Como a vida de Paulo, a verdade de Paulo, nos incentiva e nos irradia a transparecermos Cristo? Paulo foi verdadeiro em todos os momentos. Paulo não negou a fé. Paulo não deixou que as dificuldades impedissem a propagação do Evangelho. Paulo não permitiu que a sua fé fosse prostituída, fosse comprada, fosse misturada com outro tipo de circunstância. Paulo foi fiel em todos os momentos. Paulo foi corajoso. Ele desafiou os homens da sociedade. Ele desafiou os grandes filósofos dos dias dele com uma nova vida, uma nova verdade, uma nova filosofia, que para nós é a vida, mas que para aqueles homens era tido como filosofia. Então, as experiências de vida de Paulo, a fé que Paulo teve ao sair da sua cidade, ao transpor o mar, apenas por um sonho, acreditando que aquele sonho era a voz de Deus, isso nos inspira a caminhar, sabendo que Deus fala conosco, sabendo que as verdades de Deus continuam sendo latentes, verdadeiras nos nossos dias, sabendo que nós não podemos ser desafiados ou amedrontados por qualquer que seja a autoridade, por qualquer que seja a sabedoria, por qualquer que seja o sábio, porque a verdade do Evangelho está em nós. A verdade do Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Meus queridos, então, o que nós podemos concluir brevemente disso que nós estudamos hoje? Primeiro, estar sensível e ser capaz de discernir a voz de Deus é fundamental para a nossa jornada espiritual. Meus irmãos, sensibilidade à voz de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. Nós estamos vivendo neste mundo uma jornada espiritual. Embora nós estamos num corpo físico, a nossa jornada é espiritual, porque quando esse corpo acabar, ela prossegue na eternidade. E depois dessa eternidade, ela volta para buscar esse corpo que será glorificado e será para sempre com Deus. Nós vivemos uma jornada espiritual, uma batalha constante, movido pelo mundo espiritual, que se dá no nosso ambiente físico, na nossa mente, no nosso intelecto. E nós precisamos nessa jornada estar sensíveis à voz de Deus, para discernir o que é a voz de Deus e o que não é. E como que a gente alcança esse discernimento? Se é que a gente pode usar a expressão alcançar o discernimento. Conhecendo Deus através do que Ele revela de si na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que não conhecem o Deus da palavra, que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a verdade de Deus. E qualquer sentimento que habite o seu coração é reconhecido como a voz de Deus. Qualquer tipo de sentimento. A pessoa, você já deve ter visto, a pessoa sente alguma coisa e fala, Deus me falou isso. Não é apenas um sentimento do seu coração. E como a gente discerne isso? A partir do conhecimento que a gente tem de Deus. Meu irmão, não é qualquer sentimento que a gente tem que é a voz de Deus, não é qualquer pensamento que é a voz de Deus, não é qualquer sonho que é a voz de Deus. A gente precisa conhecer Deus para saber o que Deus fala. E a partir do momento que a gente conhece Deus, a gente vai saber discernir se aquele sentimento do coração é Deus, se aquele pensamento que veio na mente é Deus, ou se aquele sonho que eu tive é Deus. Precisamos conhecer a Deus para discernir a voz de Deus. E isso é fundamental na nossa jornada. Segundo, não podemos impedir que as adversidades venham, mas podemos decidir o quanto delas influenciará na nossa missão. Paulo não pôde impedir a perseguição, Paulo não pôde impedir a sua prisão, Paulo e Silas não puderam impedir isso, não puderam impedir serem açoitados, não puderam impedir ser socados na boca. Eles não puderam impedir isso, mas eles impediram que essas circunstâncias externas entrassem na sua vida e substituíssem a missão pela dor, ou substituíssem a missão pela raiva, ou substituíssem o objetivo pelo sofrimento. Isso eles puderam impedir. Isso você pode impedir. Isso eu posso impedir. As circunstâncias ao nosso redor são impossíveis de controlar, não estão ao nosso controle. Mas a gente pode impedir que essas circunstâncias encontrem morada no nosso coração e transformem profundamente a nossa vida. Quantas pessoas que hoje permitiram que as circunstâncias externas entrassem no seu coração e abandonaram a fé? Pessoas que hoje são magoadas com a igreja, pessoas que sofrem, que são profundamente entristecidas com a fé, porque tiveram más experiências com pessoas, com pastores, com autoridades, e por conta disso atribuem à igreja todos os males da sua vida.
A gente não precisa permitir que isso aconteça. A gente precisa discernir no ponto 1 o que é a voz de Deus. E no ponto 2, manter essas diversidades longe do nosso coração. Guardar o nosso coração disso que vem ao nosso redor. A gente pode ajudar, interferir, abençoar, mas a gente não deve permitir que essas circunstâncias encontrem lugar no nosso coração ao ponto de expedir, de tirar de nós o objetivo da missão. E por fim, a pregação genuína promove a salvação. Você observa como Paulo, em momento nenhum, falou de si. Paulo, em momento nenhum, usou as suas experiências pessoais para levar pessoas a Cristo. Paulo, em momento nenhum, criou uma nova modalidade. Paulo, em momento nenhum, criou modas novas. Paulo não foi criar a balada gospel dos jovens da igreja de Tessalônica e de Bereia. Paulo não foi criar movimentos sociais, movimentos religiosos, movimentos políticos. Paulo não fez nada disso. Paulo pregou o evangelho genuinamente. E esse evangelho genuíno promoveu a salvação do coração daquelas pessoas que foram escolhidas e eleitas pelo nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu espero profundamente que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, que essa segunda mensagem, que a segunda viagem missionária de Paulo possa nos inspirar a pregar o evangelho genuíno. Como eu disse na primeira vez, ainda que você não vá, ainda que você não tenha sido escolhido por Deus para ir, para deixar aquilo que você faz, para deixar a sua família e para levar o evangelho no mundo, nós podemos ser missionários sim, atravessando o corredor do prédio, na porta do lado, no colega da mesa do lado, na pessoa que você encontra na fila do mercado, na fila do banco. O mundo está mais próximo. O mundo está mais próximo. Há aqueles que vão e aqueles que ficam. Mas a todos a mesma ordem, que é levar o evangelho a toda criatura. Que nós sejamos aqueles que levam o evangelho a toda criatura, independente de irmos ou independente de ficarmos. E que através de nós, o Senhor Jesus seja conhecido e glorificado. Que Deus te abençoe, te dê um bom domingo e que logo mais nós possamos cultuar ao Senhor, ainda que virtualmente, mas com os nossos corações unidos pela graça do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz.